Enfim, chegamos à página 310, né, da nossa correção. Só que para a gente entender a página 310, a gente tem, né, é preciso ler, né, desde a 304, 305, 306, aí a 307 fala a repercussão do caso Herzog, né, até mesmo a 309. Lá na página 304, nós vamos falar sobre um crescimento e crise econômica no Brasil. É o famoso lá milagre econômico, né? E aí, na 305, o texto já vai matar esse milagre econômico, já vai ser encerrado com o fim do milagre econômico. Então, uma coisa a gente não pode deixar passar em branco, que durante o regime militar, né, nós tivemos aí 274 empresas estatais foram criadas durante a ditadura, né? Então, geralmente, nós associamos o governo de Juscelino Kubitschek como um dos governos, até do Vargas mesmo, né, quando ele traz a Vale do Rio Doce, CSN, Petrobras, a gente costuma colocar esses governos como os governos que abriram a indústria, né, os caminhos para a indústria no Brasil, né, porque o Brasil ele ainda era bem agrário, né, então a indústria estava indo aos poucos no Brasil. Só que quando a gente olha para o governo militar, o famoso milagre econômico, como, né, nós vemos aqui, está entre aspas, né, por que milagre? Porque o governo militar, né, dentre ali os 5 presidentes que ocuparam, né, o cargo de presidente, 5 militares, eles vão abrir para o aumento da indústria. Só que se você abre o aumento da indústria, indústrias estatais, grandes indústrias, né, você tem que pensar na seguinte coisa, empréstimos, né, e empréstimo por empréstimo, os outros governos já tinham feito e a dívida externa só estava o quê? Aumentando cada vez mais. E agora nós vamos tentar entender essa correção, né, como explicação. Vamos lá. Aqui eu tenho, na 310, a número 1, em que se baseava o modelo econômico promovido pelo regime militar. Marque um X na alternativa correta. Aí a letra A, em empréstimos de grandes empresários brasileiros para ajuda na manutenção da economia do país. Então, nós vamos observar, né? Letra B, nos revestimentos de lucro de empresas estrangeiras no país, né? Reinvestimentos, ou seja, empresas vão reinvestir, né? Investir novamente no país, em empréstimos estrangeiros para construção de obras de infraestrutura e instalação de indústrias ou na valorização dos salários como incentivo ao consumo interno do país. Eis a questão. Letra A, empréstimos de grandes empresários brasileiros para ajuda na manutenção da economia do país. Errada, tá? Nós vamos ter aqui os empresários meio com o pé atrás ainda, porque, né, eles não vão sair emprestando dinheiro agora nesse período, não. Mesmo que eles apoiassem o governo militar, eles não vão emprestar do bolso deles. Nos reinvestimentos de lucros de empresas estrangeiras no país, essa aqui pode ser, né, poxa, né, outras empresas ou as mesmas empresas reinvestindo. Não, uma vez que investe, viu que não deu lucro, deu só prejuízo, para que vai reinvestir de novo? A não ser que seja um bom negócio, né? Lembrando que os capitalistas, gente, eles têm na sua mente o lucro e não o prejuízo. Então, nada de reinvestimento. Isso é comum, tá? Qualquer pessoa que trabalha e que tem como base, né, o seu sistema de economia capitalista, ela vai visar lucro e não prejuízo. Então, não vai ter reinvestimento, não. Em empréstimos estrangeiros para a construção de obras de infraestrutura e instalação de indústria, sim, nós vamos ter a letra C como uma opção
Correto. Então, vocês vão marcar um X na C. A D é impossível. Na valorização dos salários como incentivo ao consumo interno. A D, ela é uma questão impossível. Por quê? Porque a letra D, nós vamos ter, nesse período, uma questão assim a ser trabalhada da seguinte forma: vai aumentar a carga de trabalho, né? Então a carga de trabalho, o trabalhador brasileiro vai ter uma carga aumentada, né? E o salário mínimo ele vai dar uma diminuída, é o tal do arroxo salarial que alguns historiadores costumam, né, e economistas costumam trabalhar, arroxo que está apertado, a coisa está bem apertada. Por isso que é chamado de milagre econômico. Se investe na indústria, né, o governo faz empréstimos, promete emprego, muito emprego, dá esses empregos, mas o trabalhador não consegue consumir, não consegue comprar os produtos dentro do Brasil. E aí, então, do que adianta você ter boas empresas, uma boa infraestrutura, você ter tudo e não poder usufruir, não poder nem comprar os bens de consumo, né, que era produzido aqui. Então, na verdade, vai beneficiar apenas uma classe, que é a classe mais alta, os burgueses, bancários, industriais. O trabalhador mesmo, ele só vai cada vez mais enriquecer essa galera. Isso é capitalismo, tá, gente? Não estou criticando o capitalismo, não. Estou só mostrando para vocês como é que funciona o capitalismo. Tem que ter lucro. Sem lucro, não rola, né? Então, vamos continuar a nossa correção. E aí eu tenho aqui um quadro, né, que eu quis botar aqui para vocês. Ó, só no governo do Castelo Branco, de 1964 a 67, cresceu em 58%, né, a quantidade de estatais, né, foram criadas. Costa e Silva, 55%, no governo Médici, 99%. Já no governo Geisel, 50%. E no finalzinho, ali no governo Figueiredo, quando a coisa estava apertando, o povo estava indo para a rua, gritando, fora militares, fora ditadura, 12%. Então, o governo que mais trouxe empresas estatais no período da ditadura, né, que foram criadas durante a ditadura, foi o governo Médici, tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui agora à nossa correção na próxima página, né? Aliás, na mesma página, questão 2. Leia o texto abaixo e, de acordo com o que você estudou, responda as questões. Vamos fazer a leitura do texto com muita calma. Prestem atenção, caso vocês não tenham conseguido entender, né? Quando vistas em uma perspectiva histórica mais longa, as realizações econômicas do regime, em parte, se diluem entre 1948 e 1963, o crescimento médio do PIB, Produto Interno Bruto, foi de 6,3%. Entre 1964 e 1985, foi de 6,7%. Portanto, no jogo dos índices de crescimento entre a democracia e a ditadura, quase dá empate. Mas entre a democracia de 1946 e a ditadura de 1964, também há muitas conexões no plano econômico. Os governos militares só permitiram que o modelo de desenvolvimento implantado ainda no governo de Juscelino Kubitschek, em 1956, com seu famoso plano de metas, fluísse sem maiores constrangimentos institucionais ou questionamentos dos grupos sociais, pouco beneficiados. Em ambos os momentos históricos, antes e depois de 1964, o principal beneficiado no desenvolvimento foi o grande capital nacional e internacional. Nenhum historiador sério questiona que o desenvolvimento sem democracia imposto pela ditadura militar teve um alto custo social. O salário mínimo teve uma perda real de 25% entre 64 e 66 e 15% entre 67 e 73.
A mortalidade infantil não caiu no ritmo esperado para uma potência econômica em ascensão. Já foi dito que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Neste caso, os ovos eram os trabalhadores mais pobres e desqualificados que garantiam a mão de obra barata no campo e na cidade. E aí foi o que eu falei para vocês, né, que a classe, né, os trabalhadores foram os que mais sofreram, né, com esse milagre econômico, né, milagre econômico para quem pertencia ali tinha uma condição financeira melhor, né? O trabalhador mesmo ele teve seu salário reduzido, como o texto fala, né, durante os anos, de 25% de 1964 a 1966 e 15% entre 1967 e 1973. É só vocês pegarem a matemática, né, pegar o valor do salário mínimo e diminuir em 25%, depois diminuir em 15%, para ver quanto que o trabalhador, né, na época da ditadura, no regime militar, sobrevivia. E aí nós vamos ver a questão A agora, tá bom? Do nosso texto, que é uma interpretação. Esses textos vocês têm que ler, interpretar. Não conseguiu? Busca na internet, pesquisa mesmo, o Google está aí para isso, tá bom? Então vamos lá. Já passamos aqui. Letra A. Qual é o assunto tratado no texto? Estamos na página 310, a letra A. O assunto tratado no texto é o aparente crescimento econômico brasileiro no regime militar, também conhecido na época como milagre econômico. Esse é o assunto que o texto trata. B. Quais foram os grupos mais favorecidos pela política econômica empreendida pelos militares? Os grupos mais favorecidos foram os grandes capitalistas nacionais e internacionais. Qual foi o grupo, letra C, de pessoas mais prejudicadas com a política econômica promovida pelos militares? Os trabalhadores mais pobres e desqualificados, pois sofreram com a grande desvalorização de seus salários. Quando eu falo trabalhador desqualificado, gente, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção aqui. Trabalhador desqualificado é aquela pessoa que não teve um estudo legal, que não conseguiu ter uma instrução boa, às vezes eram até analfabetos. E aí, como que uma empresa vai contratar uma pessoa que precisa pelo menos saber o básico, que é ler, escrever e fazer cálculos, né? Então, essa turma, né, os desqualificados, são essas pessoas que não tinham uma instrução boa para entrar no mercado de trabalho. Com isso, eles ficavam com serviços mais pesados, né, que não precisavam tanto, né, com serviços manuais pesados, e aí eles não usufruíam desse milagre econômico. Então, o trabalhador brasileiro, né, sem instrução, ele não tinha vez no regime militar. Tá bom? E até hoje é assim, tá? Se você não estudar, você não vai muito longe, não. Então, vamos continuar aqui. Letra D. Segundo o autor, qual é a maior diferença entre a política econômica desenvolvida durante o governo de JK e a desenvolvida durante a ditadura civil-militar? Então, ele está querendo comparar aqui a abertura ao capital estrangeiro, né, as empresas, o plano de metas lá do JK, que também, né, meio que arrebentou, continua arrebentando com a nossa economia, aumentou a nossa dívida externa. E aí nós vamos para a resposta. A maior diferença, eles querem a diferença, não é semelhanças, tá? É que durante a ditadura, as pessoas menos favorecidas pelo modelo econômico não podiam questionar as ações do governo ou reivindicar medidas, reivindicar seus direitos, né? Que também as beneficiassem. Já no governo JK, se o trabalhador não estivesse satisfeito, ele podia ir lá e reclamar, né? Podia falar, fazer suas manifestações, ir para a rua, né? Reclamar mesmo, né? Na ditadura não podia abrir a boca, não, tá? Na página 311, nós vamos continuar. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu bem pulei.
né? Vamos lá. 311. Nós vamos para a questão 3. Explique o motivo que levaram ao fim do milagre econômico. Então, vamos lá. Durante a ditadura civil-militar, o governo contraiu diversos empréstimos internacionais para impulsionar o crescimento econômico do país, aumentando, consequentemente, a dívida externa. Porém, após 1973, com a crise do petróleo, a inflação passou a subir, pois grande parte do combustível consumido no país era importado. Opa, a palavrinha está errada aqui, vamos arrumar. Importado. Com a crise, o governo brasileiro teve dificuldades em contrair novos empréstimos. Quem é que vai emprestar dinheiro para quem está devendo, né? E está em crise? Não rola. Não conseguindo, assim, manter o crescimento econômico do país, levando ao fim do milagre econômico. Por isso que o milagre econômico durou pouquíssimo tempo, tá bom? E aí, no próximo link, eu vou falar um pouco para vocês sobre números e o fim do milagre econômico e como é que estava a nossa economia em 1981, tá bom? Nós vamos tentar entender para que a gente possa entrar no próximo capítulo, ok? Então, façam as correções e assim que vocês terminarem, acessem o próximo link. Hoje nós temos 2 aulas, dá tempo e sobra, hein?